aí nessa noite. A paz do Senhor, amém? Pode se assentar, irmãos, fica bem à vontade. 1 Samuel, você que trouxe a sua Bíblia, já vai abrindo aí. Eu queria agradecer primeiramente ao Senhor por estar aqui nessa noite, poder falar do amor dele, da palavra dele. Agradeço ao pastor Lemuel pela confiança. Hoje eu abri o telefone e ouvi 2 áudios lá do pastor Lemuel. Eu falei, Jesus, me tremi todinha. Eu falei, Senhor. Achei que ele queria falar com meu esposo, né? Que uma vez ele entrou em contato comigo para falar com meu esposo, mas não era com ele dessa vez, era comigo mesmo. Quem não me conhece, Diaconisa Tamires, sou da nossa filial da 28, dirigida pela nossa pastora Andréia. E eu tenho algo de Deus para as nossas vidas nessa noite. Estou um pouquinho nervosa. Já estive ministrando aqui algumas vezes, mas na consagração. Lá atrás, no cantinho, pouquinhas pessoas. Mas aprove o Senhor me trazer hoje neste dia para estar aqui ministrando a palavra dele. 1 Samuel, a partir do verso 2, nós vamos ler do 2 até o 9, que vai dizer assim: E ele tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E esse homem saía da sua cidade de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E no dia em que Eucana sacrificava, ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os filhos e filhas. Porém, para Ana dava uma parte maior, porque ele amava, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E sua rival, Penina, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim ele fazia de ano em ano. Quando Ana ia à casa do Senhor, Penina a irritava, e Ana chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que está chorando? E por que não come? E por que o seu coração está triste? Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou. Pai, eu quero te glorificar, Senhor amado, nessa noite. Eis aqui, Senhor amado, a tua palavra, Pai. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que cura, restaura, liberta e transforma. Continua, Senhor amado, falando conosco agora através da tua palavra, Senhor. Espírito Santo de Deus, nosso amigo, tu és mais que bem-vindo neste lugar. Tu tens liberdade nessa noite, Pai. Se o Senhor quiser curar, cura. Se o Senhor quiser transformar, transforma. Se o Senhor quiser libertar, liberta. Estamos disponíveis, Senhor, nessa noite, Pai. Senhor amado, retira, Senhor amado, do nosso meio toda distração, toda inquietação, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Ache em nós, Pai querido, corações disponíveis e ouvidos sensíveis, Pai, ao som da tua voz. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito Santo. Que não seja a minha voz, Pai, mas que seja a tua voz nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Pode ficar aí comigo, amigo, em nome de Jesus. Essa é uma passagem bem conhecida, talvez você já tenha escutado, já tenha sido ministrado algumas vezes por essa passagem.
pela passagem que fala de Ana, Samuel, mas Deus falou algumas coisas ao meu coração através dessa passagem. A Bíblia vai nos dizer que Eucana tinha 2 mulheres, Penina e Ana. Penina tinha gerado filhos, porém Ana não tinha lhe dado filhos, porque a própria palavra vai dizer que o Senhor cerrou a madre de Ana. E por esse motivo Penina irritava, Penina debochava, Penina espizinhava Ana. E ali Ana, com a sua alma amargurada, triste, durante muitos anos. Então a gente olha para esse cenário e a gente consegue identificar que dentro do lar de Eucana havia ali um conflito familiar. Havia uma guerra familiar dentro do lar de Eucana. Havia ali um conflito também emocional dentro do lar de Eucana. Só que a Bíblia vai dizer que ele subia de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor. Então eu aprendo algo aqui com Eucana, que ainda que eu esteja em um ambiente que seja conflitante, ainda que eu esteja no meio de uma tempestade, ainda que o vento esteja soprando dentro da minha casa, no meu trabalho, ainda que a porta se feche, ainda que a enfermidade chegue, ainda que eu esteja vivendo momentos de tempestade, eu não posso deixar de adorar e sacrificar ao Senhor. Ainda que eu esteja vivenciando na minha vida momentos emocionais conflitantes, guerras espirituais, talvez o meu lar esteja tudo de cabeça para baixo, eu preciso entender que eu não posso abandonar o lugar de culto, eu não posso abandonar o lugar da adoração. O vento está soprando, eu continuo adorando. A porta se fechou, eu continuo adorando. Oh, a enfermidade chegou, eu continuo adorando. Aleluia. Então, Eucana, mesmo no meio desse ambiente conflitante, porque Ana era a esposa que ele amava, mas não podia gerar filhos. Penina gerou filhos, mas ele não amava tanto assim Penina. E as duas emocionalmente abaladas, e ele no meio. Mas de ano em ano ele levantava a sua voz dentro do seu lar e falava: nós vamos subir para adorar ao Senhor. Nós vamos subir para sacrificar ao Senhor. Porque eu preciso entender que é em Deus que tudo se resolve. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que eles subiam de ano em ano para adorar e sacrificar ao Senhor. E ali Eucana, ele separava porções e dava a Penina e aos seus filhos. Porém, a Ana, ele dava uma porção melhor. Em algumas traduções vai falar uma porção excelente, porque ele amava a Ana. Só que a Bíblia vai nos dizer que Ana não comia, não bebia, só chorava. Ou seja, Ana estava no lugar de culto, Ana estava no lugar de sacrifício, Ana estava no lugar de adoração, mas Ana não participava do culto. Todos os anos,
Penina e seus filhos recebiam uma porção. Para Ana, Eucana dava a melhor porção. Uma porção excelente. Porém, a Bíblia vai dizer que ela não comia, não bebia, ela só chorava. Ou seja, Ana estava no lugar de culto, estava recebendo uma porção excelente, mas não participava dessa porção. Estava no lugar de culto, mas não participava do culto. Tamires, melhora isso para mim. Como que eu estou no lugar de culto e não participo do culto? Todas as vezes que eu estou no lugar de culto e não participo do culto, é quando eu entro aqui preocupado com os meus problemas lá fora. Todas as vezes que eu estou no lugar de culto e não participo do culto, é quando eu entro aqui apenas para cumprir uma escala. Sabe, quando eu estou no lugar de culto e não participo do culto, é quando eu estou preocupado com quem está cantando, com quem está pregando, com quem está dirigindo. Sabe, toda vez que eu entro no lugar de culto e eu não participo do culto, é quando eu coloco a minha dor acima da minha devoção. Eu não sei se você está entendendo isso aqui, mas eu sinto uma graça aqui nessa noite. Eu sinto uma graça do Espírito Santo aqui neste lugar. Porque a Bíblia vai dizer que Ana subia todos os anos, tinha uma porção excelente sendo liberada para ela naquele lugar de culto, mas Ana não participava do culto. É Deus dizendo para mim e para você, todas as vezes que você entra aqui com o seu coração amargurado, com o seu coração entristecido, quando você entra aqui somente para cumprir um protocolo, e Deus está dizendo aqui, ei, tem uma porção excelente sendo derramada e liberada para a sua vida aqui neste lugar. Ai, Deus poderoso. Mas você está preocupado com tantas outras coisas que você não consegue participar dessa porção excelente que está sendo liberada e derramada para a sua vida neste lugar. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Ana ia para o lugar de culto, mas não participava do culto. Eucana com uma porção excelente. É todas as vezes que você entra aqui e muitas das vezes você sai da mesma forma. Porque você não participa da porção que está sendo liberada neste lugar. Porque você está preocupado com tantas outras coisas. Você está preocupado com a sua escala. Você está preocupado com a adoração de quem está do lado, de quem está do outro. Você está preocupado com o problema que você deixou lá na sua casa. Você está preocupado com a enfermidade que chegou, com a porta que não se abriu. E Deus está falando assim, ei, só participa dessa porção que está sendo liberada para a sua vida. Oh, Jesus, eu sinto uma graça aqui. Aleluia. 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 E todos os anos, Ana subia,
descia da mesma forma. Aleluia. Ana não adorava, Ana não comia, não bebia, só chorava com a sua alma amargurada, entristecida. E todos os anos ela descia da mesma forma. Por que que Ana recusava a porção que estava sendo liberada? Porque ela não tinha ainda aquilo que ela desejava. Ela rejeitava a porção recebida porque ela ainda não tinha a porção desejada. E o que que Ana desejava? Um filho. Só que eu tenho algo para falar aqui para você nessa noite. Não permita que aquilo que você ainda não tem te roube a paz daquilo que você já tem. Não permita que aquilo que você deseja roube a paz daquilo que você já tem. Oh, aleluia. Porque todos os anos Ana subia e descia. A sua resposta para Deus era a sua entrega para Deus era pequena. A sua resposta era pequena e ela saía todos os anos da mesma forma. Não sei se você está conseguindo entender isso aqui. Oh. Só que aí naquele ano, Eucana se levanta, olha para Ana e fala: Ana, mas o que está acontecendo? Por que você não bebe? Por que você não come? Por que seu coração está triste? Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? Ah, querido, pegue isso aqui. Eucana se levanta naquele ano e chama a atenção de Ana. Porque vai ter um momento em que Deus também vai chamar a nossa atenção. Vai ter um momento em que Deus vai fazer um estalo. Ei, o que está acontecendo? Eucana olha para ela e fala: você está triste, amargurada? Todos esses anos, uma porção excelente que eu separo para você, você não participa, você não adora, você não come, você não bebe, você só chora. Não sou eu para você melhor do que 10 filhos? É Deus dizendo para mim e para você: tá, você ainda não tem aquilo que você deseja, mas e quantas portas eu já abri para você? Você ainda não tem aquela casa própria, mas e quantas curas eu já liberei na tua vida? Você ainda não tem aquilo que você deseja, mas e quantas libertações dentro do seu lar eu já fiz? E quantos milagres eu já operei? Olha você aqui nessa noite, quarta-feira, 8h54 da noite. Quantos livramentos? Você não tem motivo para agradecer. Você não tem motivo para adorar. Você não tem motivo para entrar aqui e tá saltando de alegria, porque Deus é bom em todo o tempo. Ai, meu Deus, eu sinto uma graça aqui nessa noite.
por isso que Eucana olha para ela e fala: não sou eu para você melhor do que 10 filhos. Ele está dizendo: você tem o meu amor, você tem a minha dedicação, você tem a minha atenção. Querido, Deus está despertando a mim e a você nessa noite, dizendo: ei, você está chorando e amargurado para aquela porta que ainda não se abriu, e quantas portas eu já abri para você, e tudo que eu já fiz sobre a tua vida, isso não é motivo para você adorar. Você está vivo, você está respirando, Deus te deu fôlego de vida, querido. Você tem um lar, você tem uma família. Foi por isso que eu disse: não permita que aquilo que você deseja te roube a paz daquilo que você já tem. Você tem a presença. Quer coisa mais importante do que isso? Você tem a presença. Você tem um Deus todo-poderoso que cuida de você todos os dias. Você tem um Deus todo-poderoso que guerreia as suas lutas, guerreia as suas guerras. Mesmo na dificuldade, nós podemos declarar que nós somos mais do que vencedores em Cristo e que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, aleluia. Mais do que orações não atendidas, Fabrício, eu tenho orações atendidas. Mais do que eu espero de Deus, eu já recebi de Deus. Aquilo que eu tenho é maior do que aquilo que me falta. Aleluia! Santo! O que você tem é maior do que aquilo que te falta, querido. Abaixo, rebandaraço. Aleluia. Aleluia. Santo. Aleluia. Espírito Santo. Aí depois dessas palavras de Eucana, você leu comigo, versículo 9. Então Ana se levantou. Coisa linda isso aqui. Aí a Bíblia vai dizer que Ana agora ela se levanta. E eu entendo aqui que todas as vezes que Deus fala em sua palavra, se levanta, se coloca de pé, eu entendo que o Senhor ele está falando: ei, se posiciona. Ei, toma uma atitude. Ei, se coloca na posição. Todas as vezes em tua palavra que Deus fala, se levanta, Ele está nos despertando a sairmos do comodismo e a fazermos diferente. Aí a Bíblia vai dizer que Ana se levanta. E agora ela se derrama diante do altar. E ali ela começa a derramar a sua alma. E ela faz uma oração linda para o Senhor. Só que a Bíblia vai dizer que não saía palavras, não saía voz da boca de Ana.
só os seus lábios se mexiam. Aí a Bíblia vai dizer que Eli está lá do outro lado do templo, do lado de fora, olhando Ana. Ele está olhando, ele está... O que está acontecendo ali? Ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele olha para Ana e ele vai dizer que Ana está embriagada. Porque quem está do lado de fora não entende o que está acontecendo do lado de dentro. Pegue isso aqui. Quem não está envolvido, Priscila, do lado de dentro, não compreende o que está acontecendo, as coisas que Deus está fazendo. Quem não busca, gosta de julgar quem busca. Quem não ora, gosta de julgar quem ora. Oh, eu vou falar isso aqui. Quem não se envolve nas coisas, na obra, na presença, olha e gosta de julgar quem está fazendo, quem está se envolvendo, quem está buscando. Aí Eli está lá do lado de fora. Ele está olhando, ele não está entendendo o que está acontecendo. Ele está olhando Ana ali derramada, só os seus lábios se mexendo, ele vai julgar, está embriagada. Aparta-te de ti o teu vinho. Aí Ana vai olhar para ele e vai dizer: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, mas eu vim derramar. Oh, eu vim derramar a minha alma perante ao Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui nessa noite que veio derramar a alma perante ao Senhor? Aleluia. Naquele momento, Ana começa a entender o que ela precisava fazer. Porque todos os anos, ela subia, descia, não comia, não bebia, não participava da porção. A sua resposta para Deus era pequena. A sua entrega, ou melhor, a sua entrega para Deus era pouca. A sua resposta era pequena e ela descia todos os anos da mesma forma. Aí Eucana, peraí. Você precisa mudar isso aí. A sua resposta para Deus precisa ser a melhor. A sua entrega para Deus precisa ser a melhor. Porque todos os anos tinha uma porção. E era a melhor porção. A Bíblia vai dizer que era a melhor. Era uma porção excelente. E Ana não participava. Olha para quem está do teu lado e fala assim: melhora o culto, que Deus melhora a resposta. Melhora o culto, que Deus melhora a resposta. Melhora o culto, que Deus melhora a resposta. Oh! Melhora o culto. Ei, querido, não é quem está aqui que faz o culto.
Não é o pregador que faz o culto. Não é o ministério de louvor que faz o culto. Não é o dirigente que faz o culto. Nem quem orou aqui no começo que faz o culto. Quem faz o culto somos eu e você. Que entramos nesse ambiente de adoração, em que tem todos os dias uma porção excelente sendo derramada e liberada para mim e para você, e nós não conseguimos participar porque não damos o melhor. Aleluia. Ah, mas o culto estava pesado. Ah, mas fulano não prega tão bem. Ah, mas não gosto de quando fulano... Ei! Quem você veio adorar aqui neste lugar? Quem é o dono deste ambiente? Quem é o dono desta casa? Abaixo, rebandará, candarabaçai. Quem você veio entregar o seu melhor culto? Porque eu posso sentar lá atrás. Se eu vim com meu coração disposto a liberar e entregar, lá atrás eu vou sentir a presença do Senhor. Porque quanto mais eu entrego, Priscila, mais eu recebo. Quanto mais eu libero para Ele, mais eu recebo dele. Não precisa, a gente não precisaria nem de microfone, nem de instrumento. O povo que adora lá na África, em outros países, não tem nada disso aqui. E todo mundo adora com alegria, com intensidade, porque está adorando ao Senhor. Aí você entra nesse ambiente de adoração e você não consegue entregar o seu melhor. Você não consegue dar um glória. Ah, não vou glorificar porque é fulano que está pregando. Não vou levantar a minha mão porque é fulano que está cantando. Não vou fazer isso porque é fulano que está dirigindo. Ei, eu sinto te informar. Se você acha que o seu levantar de mão, o seu glória a Deus e a sua adoração é para quem está aqui em cima, querido, você está adorando em vão. Apertou um pouquinho, né? A sua adoração não é para quem está aqui. A sua adoração é para o Rei dos Reis. Para o Senhor dos Senhores. Aquele que te deu força durante todo esse dia e te permitiu chegar aqui nessa noite. Oh, aleluia! Então para com esse negócio. Para com esse mimimi, para. Entra disponível, entra disposto, entra para entregar e para derramar sua alma diante do Senhor, independente de quem esteja aqui em cima, lá embaixo. Ei, eu quero adorar o meu Pai. Aí a Bíblia vai dizer que quando Ana se levanta, versículo 18, e ela disse que eu possa ser atendida por ele. Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu e o seu semblante já não era
triste. O seu semblante já não era mais o mesmo. Que coisa linda, gente, isso aqui. Ana entendeu o que ela precisava fazer. Todos os anos ela não tinha entendido. Mas naquele ano, ela entendeu que ela precisava participar do culto. E não é como você participa do culto, que você entra, senta, levanta a mão e vai embora. Não é desse jeito que Deus está nos despertando nessa noite a participar. Deus quer que a gente entre aqui e participe do culto diferente. Deus quer que a gente entre aqui e derrame a nossa alma e libere para Ele sem reservas. Santo! Aleluias! Aleluia! Deus poderoso! Aleluia! Ana entendeu que ela precisava, meu amigo Fabrício, fazer diferente. Participar do culto. Adorar. Sacrificar. Aí, a Bíblia vai dizer... Pode se colocar de pé comigo, já estou terminando. Não sei se alguém vai cantar, vai louvar, pode subir. A Bíblia vai dizer que eles vão para a sua casa. Comem, bebem. A Bíblia vai dizer que Eucana conhece a Ana. E olha que coisa linda. Último versículo 19. E eles se levantaram de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram à sua casa em Ramá. E Eucana teve relações com Ana, sua mulher. E o Senhor se lembrou dela. Não, você não entendeu isso aqui. E o Senhor se lembrou dela. Coisa linda isso aqui, gente. Quando Deus se lembra de mim, de você. Eu sinto Deus aqui. Coisa linda, Jefferson, é quando Deus lá de cima olha e fala: eu estou me lembrando do meu servo e da minha serva hoje. Aleluia! Coisa linda, pastora Letícia, é quando Deus olha lá de cima e fala: eu ouvi a oração dela, eu vi que ela se derramou perante o altar, e foi de verdade. Aleluia. Coisa linda é quando Deus olha para um servo dele que sacrifica. Coisa linda quando Deus olha para um servo dele que adora de verdade. Coisa linda é quando Deus olha para um servo dele, que é fiel à tua palavra. Coisa linda é quando Deus olha para um servo dele que diz: Pai, eu não estou nem aguentando chegar lá, mas eu vou chegar e vou te adorar. Coisa linda é quando Deus olha para um servo dele, que a porta está fechada, que a tempestade chegou, mas ele fala:
Mesmo que eu esteja em meio à tribulação, mesmo que você tenha entrado aqui com a sua alma amargurada, talvez igual Ana, talvez você também esteja orando por algo que você deseja há muito tempo. Mas tem uma porção excelente aqui nessa noite. Tem uma porção excelente aqui nessa noite sendo liberada neste ambiente. Aleluia! Eu não sei o que você precisa. Eu não sei como está a sua alma. Eu não sei como você tem entrado nesse ambiente de culto. Talvez há muitos cultos você já não tem sentido a presença do Senhor. Talvez há muitos cultos você já não tem derramado a sua alma. Mas hoje é o dia. Hoje é o dia de fazer diferente. Hoje é o dia de fazer diferente perante a presença do Senhor. E se você precisa, vem aqui na frente no altar. Porque no altar tem cura. No altar tem transformação. No altar tem libertação. No altar tem o sobrenatural de Deus. No altar tem porção excelente sendo derramada e liberada nesta noite.